Eu acho bonito só ficar observando lá de baixo, assim, sabe? O pessoal... Esse parque é lindo, né? Nossa, eu não conheço ainda. É bonito, uma delícia, muito verde. Olha, o assunto de hoje, a gente nem respondeu a Fernanda. É verdade. Né? É sobre o mês que a gente está vivenciando aqui, que é Setembro Amarelo. A gente precisa parar um pouquinho e refletir nessa correria toda, né? A valorização, a vida. Um mês para a gente refletir e combater o suicídio. É isso. Daqui a pouco a gente vai com a enquete também para que você possa participar do nosso programa, que tem outros destaques. O Falando Nisso Band está no ar. Enem dos concursos movimenta cursinhos. Nem todos os detalhes do provão foram divulgados, mas os cursos preparatórios já pensam em mudanças no formato das aulas para se adequarem à novidade. A cannabis medicinal e o preconceito. Uma plantação de cannabis. São 2.000 pés. No meio da cidade, o que pode parecer um crime é, na verdade, um cultivo aprovado pela Justiça e controlado por uma associação. Empresas brasileiras testam semana de 4 dias. O projeto chega ao Brasil depois de ser testado em mais de 500 empresas em diversos países desde 2019. Os resultados foram animadores, embora não tenha funcionado para todos. E o desafio agora é adaptar essa lógica de trabalho para a realidade brasileira. E no programa, nossa conversa sobre o mês Setembro Amarelo, para prevenção ao suicídio. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. O Falando Nisso Band começou. E claro que tem aquela mensagem para a gente começar a semana, começar a semana agradecendo, porque a melhor maneira de valorizar a vida é a gratidão. Com certeza, amigo. Por isso, agradeça por tudo, dos pequenos detalhes a também as grandes conquistas. Agradeça por você estar vivo, por você estar aqui. Isso é muito importante, viu? Tá sem dor? Agradeça, porque quando a gente tá com dor, a gente fica assim, ai meu Deus, tá doente, eu hoje tô doente, né? comendo os nas costas, então já é um motivo de gratidão, né? Com certeza. Tem que pensar assim. É valorizar as pequenas coisas, com certeza. Porque aí você fica com um hábito de gratidão, isso é tão bom, né? Bom, vamos de sorteio? Um kit incrível da Polipet para você, gente, tão bacana. Como que você faz para concorrer? Tá lá no nosso @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram. Essa fotinho lá. Curtiu a foto, marcou 2 amigos por comentários. Dia 29 de setembro, a gente vai conhecer o ganhador. Tem que seguir a Polipet também, tá bom? Que é @polipet.oficial. Tem também, gente, uma mala linda da Sicredi, que a gente vai ver a foto daqui a pouquinho. E aí, para você também concorrer a essa mala da Sicredi, você tem que entrar no nosso Instagram, marcar 2 amigos por comentário nessa foto aí, tá bom? Tem que seguir a Sicredi e compartilhar a foto também nos seus stories, marcando a gente Sicredi também, tá? Pelo menos uma vez, aí você já está concorrendo. As regras mudaram um pouquinho, mas assim a gente te incentiva a participar. O sorteio vai ser no dia 29 de setembro, também no mesmo dia do sorteio da Polipet. Perfeito. Olha, e depois que acabar o programa, a gente vai colocar um novo sorteio de 4 ingressos pro Cinemark. A gente vai tirar a fotinha aqui no estúdio, a gente vai estar com essa roupinha mesmo, lá no @Falando Nisso Band, assim você pode concorrer também. E aí esse sorteio a gente vai fazer na sexta. Então acabou o programa, dá uns 5 minutinhos, corre lá então para você participar também. Todos os dias a gente tem enquete aqui no Falando Nisso para abrir o nosso assunto do dia. A gente já pode mostrar a enquete? E você pode respondê-la com hashtag sim ou hashtag não pelo celular mesmo, tá? Pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. A pergunta é a seguinte: você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? A gente está vivendo hoje, o Lucas já adiantou, o Setembro Amarelo, né? É um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Então a pergunta tem relação com isso. Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Coloca lá sim ou não, que durante o programa a gente já vai mostrando o resultado. Esquecendo de pôr o hashtag, nem precisa dar espaço. Isso. Hashtag sim, tudo grudadinho para você conseguir participar. Bom, o suicídio, infelizmente, é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera também grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso foi em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo.
Olha quanta gente. É muita gente, né? E no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia, infelizmente, né? Hoje a gente vai falar então sobre a campanha Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. A nossa entrevistada é a Débora Mariano, que é psicóloga. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço esse espaço, que é tão importante, uma questão de saúde pública, né, que nós estamos vivendo. Verdade. Sou eu quem agradece esse espaço. Olha, vamos começar então pensando um pouquinho na campanha Setembro Amarelo. Quando que começou essa campanha? Então, em 2015, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, tem alavancado essa campanha aqui no Brasil, justamente porque ontem foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Que é uma campanha muito importante. Muitas pessoas falam, é só o mês desse mês de setembro? Não. Claramente, né, a saúde mental, essa prevenção tem que ser no dia a dia. Porém, quando a gente demarca um mês, a causa ela ganha maior visibilidade, não é? Então, falando de dados, como você disse, né, esses dados eles têm aumentado muito, principalmente entre os jovens também. Nossa. Então, é muito importante esse espaço que vocês estão dando para a gente poder conversar e levar um pouco de informação sobre isso. Débora, é interessante que o tema ele é tão importante e necessário que a psiquiatria, né? Você disse que o Conselho Nacional, é isso? A Associação Brasileira de Psiquiatria entrou nessa causa para abraçar e dizer, olha, o quanto é importante a gente falar sobre a prevenção. Sim. Eu fiquei realmente chocada com o número de 38 dados, pessoas por dia cometendo suicídio. E você acredita que cada vez mais os jovens acabam chegando a esse ponto? Sim, os jovens têm a questão da impulsividade, né? Do abuso, muitas vezes, de substâncias também, que leva, né, a aumentar cada vez mais esses dados. Nos idosos também é um ponto de atenção. É mesmo? Os idosos quando passa, por exemplo, pela morte de um cônjuge, a questão da solidão também. Ai, que triste. Mas é algo consciente, porque muitas vezes a gente pega essa situação do suicídio, por muito tempo, e graças a Deus isso está mudando, a pessoa era muito julgada, né? Nossa, a pessoa que cometia suicídio era chamada de egoísta, porque ela não pensou na família, não pensou em quem deixou, né? A pessoa tem consciência do que ela está fazendo? É uma atitude consciente? Olha, a definição de suicídio é sim, que é um ato deliberado, consciente, em que a pessoa ela procura um modo letal para acabar com a vida. Só que é uma questão muito complexa para a gente falar do suicídio, né? Porque você tem que avaliar muitas questões comportamentais, psicológicas, sociais, que estão envolvidos, até genética mesmo, né? Que estão envolvidos a esse fato. Então, é um fator complexo falar do suicídio. Até então, porque também a maioria dos casos, mais de 98% dos casos de suicídio estão associados a um transtorno mental. Então, esse é o ponto muito importante. Então, nós não vamos trabalhar na prevenção do suicídio enquanto a gente não tiver essa consciência de que o suicídio ele é um sintoma, né? Então, tem que ser tratada a patologia de base. Isso é uma questão muito importante. Então, são, na verdade, doenças que estão associadas a esse ato, né? Agora, por um outro lado, é muito bom porque, de algum tempo para cá, a gente começou a falar mais sobre a questão do suicídio, que era até um tabu, né? Dentro do jornalismo, inclusive, os manuais de jornalismo aconselham que a gente não noticie o suicídio. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Né? Mas é interessante isso que você lembrou, amiga. É verdade. Que Sabe por quê? Porque vem naquela coisa que se você conversa e fala sobre, você está incentivando. E a gente tem que... Isso é algo muito legal. Eu não tinha lembrado disso quando a gente estava estudando o programa. Porque por muito tempo mesmo, é difícil falar, né? Que a pessoa cometeu um suicídio com medo de incentivar as outras pessoas. Mas algo tem que ser questionado. Será que realmente isso incentiva? Então, esse dia é exatamente para alertar, para mostrar quais são os sintomas e como nós podemos identificar e ajudar as pessoas que estão passando por um momento muito difícil. Imagina, chegar a pensar em algo é porque realmente ela está no fundo do poço, que ela não aguenta mais viver aquela situação de tristeza. Fora do juízo, né? Que às vezes a tristeza, a depressão leva a gente tanto... Quem já teve... Eu já tive depressão.
Quem viveu a depressão sabe como que é. Você perde total a noção de escolha para muita coisa. Você acha normal ficar sem tomar banho. Você acha que é normal você não tomar banho todo dia. Não digo nem várias vezes no dia, mas você não quer tomar banho. Você não quer sair de casa. Você perde o juízo, amiga. É muito sério mesmo. É muito sério. Que bom que a gente está falando sobre isso aqui. Agora, o que eu ia te perguntar, Débora, que eu acho que entra um pouquinho no que a gente está falando, né? Quais as principais dificuldades em falar sobre esse tema? É realmente até isso que você trouxe, a questão do tabu, né? O estigma relacionado a isso. Então, as pessoas, na verdade, elas não querem falar do que elas não conhecem, né? Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de falar aquilo que elas não conhecem, que não aceitam. E também a questão do suicídio, ele tem muitos mitos envolvidos. Inclusive, isso que você acabou de falar, não é? Que o suicídio, a mídia não é bom falar sobre isso, porque vai incentivar, né, as pessoas a cometerem o ato, mas isso é um mito também em relação ao suicídio, porque quanto mais informação as pessoas têm, né, mais elas podem ajudar a evitar essa questão. Não é bom, logicamente, né, a mídia falar como foi o ato, isso não traz benefício nenhum, né? Mas noticiar, trazer os dados, isso é uma questão muito importante. A gente fala que é abuso de remédio, né, muitas vezes, e a gente sabe que realmente é complicada a situação. Eu estava até pensando sobre a morte, a gente vem questionando muito essa questão de conversar sobre a morte por causa do transplante de órgãos, né? Que pouco se conversa sobre a morte também em casa, né? Porque parece que se a gente fala sobre, parece que a gente está atraindo. E na verdade não, gente. A hora que a gente tem que ir, está determinada, seja por quem você acredita aí, mas está ali determinado. E o que a gente faz antes, né, para evitar isso, vai do dia a dia mesmo. Então a conversa de hoje é muito importante, você pode participar para tirar realmente esse estigma, né, de conversar sobre suicídio. Pode ir respondendo a nossa enquete, tá bom? Com o hashtag sim ou não, pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Responde lá que depois a gente já vai mostrar quais as parciais, tá? Vamos falar agora sobre os concursos públicos e os chamados concurseiros. Já começaram a se adaptar à decisão do governo de fazer um concurso nacional unificado. Pois é, gente, foi para facilitar, né? É tipo uma espécie aí de Enem dos concursos públicos. A gente vai entender na reportagem. 4 vezes por semana, Nívia viaja quase 100 quilômetros até Salvador, onde faz um curso preparatório para concursos públicos. E agora eu estou me preparando novamente para um novo concurso. A força de vontade aumentou ainda mais, com a possibilidade de concorrer a várias vagas numa única prova. Inicialmente, o concurso nacional unificado valerá apenas para vagas em órgãos federais. Assim como acontece no Enem, a nota na prova vai ser o principal critério na seleção dos candidatos. Na inscrição, o candidato escolhe uma área de atuação e vai poder indicar os cargos de interesse por ordem de preferência, o que também vai ser considerado pela banca avaliadora. Nem todos os detalhes do provão foram divulgados, mas os cursos preparatórios já pensam em mudanças no formato das aulas para se adequarem à novidade. Haverá um bloco de aulas e muito voltado a esse conteúdo que é comum, e depois um bloco de aulas específico para os alunos que irão se dedicar para cada cargo público específico. O provão vai ser aplicado em quase 180 cidades. Muitas vezes a pessoa não tem nem a logística necessária e nem o veículo financeiro para poder se deslocar para o local para poder fazer a prova. Então isso já facilita e muito a vida do concurseiro. Os órgãos públicos federais têm até o dia 29 desse mês para aderirem ao novo formato. O edital será publicado em dezembro e a prova está prevista para fevereiro de 2024. É isso. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e a gente vai falar que aumentou a procura pelo óleo de... Desculpa, é isso mesmo, pelo óleo de cannabis no Brasil. É isso mesmo, a gente volta para explicar para vocês o preconceito também de quem usa essa substância para tratamentos. Não sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, nós vamos chamar o Cazé e a Alessandra da Ava Treinamentos. O assunto do quadro de hoje é Direito do Consumidor. Vamos dar uma olhada? Oi, Lucas.
Lucas, oi Águida. Ótima tarde para você, telespectador do programa Falando Nisso na Band. Hoje eu vim falar com você que é dono de um pequeno, grande ou médio negócio sobre um assunto que é importante para todo mundo, direito do consumidor. Será que você sabe os direitos do seu cliente? Porque ele sabe. Vou fazer um teste agora e você pensa na resposta aí na sua casa. O cliente comprou um produto na sua loja e quer devolver por qualquer que seja o motivo, ganhou de presente, enfim. Será que você é obrigado a devolver o dinheiro e pegar o produto de volta? Por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta é não. As pessoas acham que as lojas que fazem essa troca fazem porque a lei exige, mas é mera liberalidade, cortesia, não é obrigatório. Em alguns casos é sim obrigatório que seja efetuada a troca e eu vou te contar quais são. O artigo 49 do CDC obriga que seja efetuada a troca sem qualquer motivo por compras efetuadas por internet, telefone, enfim, qualquer produto que chegue a domicílio. O cliente tem um chamado prazo de reflexão, um prazo de 7 dias para decidir se quer continuar com a compra ou não. O outro caso é no caso de defeitos ou vício do produto. Para vícios aparentes, o consumidor tem 30 dias para reclamar. E para vícios ocultos, que só aparecem depois com o uso, o prazo aumenta um pouquinho para 90 dias. Lembre-se, é necessário estar sempre atento aos direitos do seu cliente. E se você gostou desse conteúdo e quer acessar mais conteúdos como esse, acesse as nossas redes sociais, @ava_treinamentos. Até lá! Muito bacana. Quando a Ana Helena esteve aqui com a gente no programa, ela se identificando como advogada também, como ela realmente, nessa família que é empreendedora, ela tem realmente esse papel tão importante ligado ao direito. A gente adorou, Ana. Obrigado mesmo. Semana que vem eles voltam aqui, então, com outro quadro. E nesse mês ainda também, ao vivo, a gente tem Ava Treinamentos com a gente. Bom, o tema de hoje é muito importante e também necessário. A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Você pode participar respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp 12 997167989. Vamos ver a perguntinha, amiga? Qual que é? Vamos lá. Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Essa é a pergunta da nossa enquete. E aí você pode respondê-la pelo WhatsApp com a hashtag sim ou hashtag não, tá bom? Agora sim a gente vê, né? Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Pode participar. O próximo bloco a gente já mostra, né? Perfeito, o resultado parcial da nossa enquete. Vamos ver agora, gente, a participação dos telespectadores da nossa região com a Maíra Costa. Oi pessoal, tô aqui com a Dioneia, em Jacareí. Dioneia, você saberia quais são os sinais da depressão? Na verdade, muitos sinais eu acredito que não, mas sempre a pessoa depressiva, ela demonstra numa tristeza, num olhar, no jeito de falar. A gente já dá para entender um pouco que ela está meio depressiva. E você saberia como ajudar uma pessoa que está enfrentando essa situação? Bom, no meu caso, como eu sou evangélica, eu primeiramente conversaria e assim, chamaria para ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus primeiramente e depois com certeza um psicólogo, né? Os dois, com certeza. Tá joia. Essa foi a participação aqui das ruas, com vocês aí do estúdio. Exato. É excelente, porque realmente a gente pensa muito na fé nesse momento para ajudar a pessoa. Para ajudar. É válido também? Com é certeza. só a fé? Qual que é a sua opinião como profissional? Essa questão de proteção, né? Você fala, fatores protetivos. A fé, com certeza, é um fator de proteção, né? A gente fala da espiritualidade, não uma religião em si, porque a gente já entra em questão de ritos aí, né? Mas a espiritualidade, ela é, sim, um fator muito importante, inclusive, de proteção. Ótimo. Agora, já que a nossa entrevistada falou, inclusive, sobre a questão da depressão, quais são, Débora, os transtornos mentais mais associados ao suicídio? Os transtornos mentais mais associados, sem dúvida, em primeiro lugar, à depressão. Né? Hoje, 300 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão. Isso é um fator muito importante, não tem como a gente, né, ignorar esses dados. Segundo lugar, está a depressão bipolar, que é o transtorno afetivo bipolar. Em terceiro lugar, o uso de substância, álcool, né, ou drogas também. Depois vem a esquizofrenia, depois os transtornos de personalidade, ansiedade. Então a gente tem que entender que a pessoa ela vai chegar a esse ato, normalmente mais de 98% disso é uma pessoa que está em sofrimento, ela tem algum problema, uma patologia de base, né, um problema de saúde mental, transtorno mental.
Excelente. A gente tem perguntinhas aqui chegando pra gente pelo WhatsApp também, 12 997167989. Você responde a enquete por ele, mas também tira alguma dúvida ou algum depoimento que você queira dar. Vamos ver o primeiro que a gente mostra aqui da Patrícia. Ela quer saber quais são os principais sinais que indicam potencial suicídio em jovens. Obrigado pela pergunta, viu, Patrícia? Os jovens, eles são mais impulsivos, né, pela idade. Inclusive, quando você analisa os dados, os jovens de 15 a 29 anos, essa taxa é maior de suicídio entre os jovens, né? Então, a questão de impulsividade, a pessoa que está para cometer esse ato, ela vai verbalizar de alguma forma, seja de uma forma escrita, falada, um desenho. Então, isso nos adultos, inclusive nos jovens também, né? Então, a pessoa ela sempre vai verbalizar de uma certa forma que ela já está com a visão negativa da vida, sobre o futuro. Então, os sinais, quando a gente vê uma pessoa que cometeu suicídio, quando a própria família, né, começa a analisar isso, se vê que 2 semanas antes do ocorrido, a pessoa ela tem uma conduta que já não está ali normalizada, né? Então, são sinais, né? E Isso. identificando esses sinais, o que essa pessoa que identificou, nossa, olha, acho que meu filho não está legal, né, um parente não está bem, o que ela deve fazer? Deve conversar com a pessoa ou não? Deve procurar ajuda médica, psiquiátrica? Aí é um grande problema que a gente tem também, que a gente observa que as pessoas que estão nesse nível, ela tem uma dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Por isso, muitas vezes, a família até marca um psiquiatra, a pessoa vai, mas ela não dá continuidade no tratamento, por uma questão de não aceitar mesmo o diagnóstico. Por isso aí entra a importância da terapia, né? Para que a pessoa, ela possa vir à terapia, entender o seu diagnóstico. Quando ela entende, ela aceita, certamente ela vai dar continuidade ao tratamento. Então, veja bem, a pessoa que observa isso, o que ela pode fazer, né? Primeiro, ouvir num ambiente, né, acolhedor, principalmente ouvir sem o julgamento, né? Ouvir, acolher essa pessoa. Uma coisa também que a gente sempre observa, as pessoas elas não sabem lidar muito bem com o silêncio, né? Então, quando o outro está ali falando, normalmente as pessoas elas já querem verbalizar alguma coisa, né? Ou então tem falas inadequadas, como por exemplo, né? Você, olha a sua vida como que tá, você tem tudo, porque você tá assim, reage. Esse tipo de fala não traz ajuda. coisas positivas, não ajuda. Então é importante o silêncio. As pessoas não entendem que o silêncio é uma forma poderosa também, né, de comunicação. E de acolher aquela pessoa que Sim, então deixa a pessoa no tempo dela, a pessoa falar, né, no tempo dela. Observou isso, a pessoa que está nesse nível, ela já está comprometida. Então, normalmente, ela não vai ter força de buscar o tratamento, né? Então, é importante também que o familiar, o amigo que está observando isso, se ofereça para ir até o médico, marque o médico ou o psicólogo, se ofereça para acompanhar essa pessoa. Para apoiar a pessoa, perfeito. Tem mais perguntinhas chegando. Vamos ler então a próxima pelo WhatsApp? Ana Paula, vejo várias empresas falando do Setembro Amarelo, porém os chefes, gerentes e afins são os primeiros a serem tóxicos com os funcionários e levá-los a estado depressivo de burnout. É uma realidade, Nossa, né? Infelizmente. Infelizmente, porque assim, as pessoas, elas não têm, né, a informação. Parece que a gente está num mundo muito moderno, que a gente sabe tudo, as informações sobre depressão, ansiedade, está aí nas mídias, né? Mas quando acontece com a gente, eu vejo isso, né, no consultório, quando a pessoa, ela está ali comprometida, ela chega naquele estado e você fala, não, você está com uma ansiedade patológica, ou isso são sintomas depressivos, a pessoa, ela tem essa dificuldade de aceitar, né? Mas eu tô passando por isso. Então, essa questão ainda, a gente acha que tem muita informação, que as pessoas estão sabendo lidar com isso, mas, na verdade, há muito estigma ainda relacionado a isso. Eu acho que, na verdade, também a maneira como essa informação é passada, né? Se você está dentro de uma empresa que tem uma liderança, infelizmente, tóxica, né? Vai ali da chefia, né? Programar ações para que isso possa melhorar a qualidade de vida da empresa e a cabeça das e isso é obrigação, viu, gente? Não é uma escolha, não. Tá? Quem é líder tem que saber como fala, tem que saber como cobra, porque faz parte aí da obrigação. A pessoa ganha mais para isso também. Conheço realmente pessoas que eram do meu convívio e que adoeceram mesmo pelas cobranças excessivas e tóxicas dentro da empresa. Eu lembro que eu já conheci uma menina que ela teve manchas no corpo todo de estresse,
porque a chefe dela era totalmente tóxica. E a gente que está perto, a gente sofre junto com a pessoa. Isso é uma cadeia, né, que vem de cima para baixo e todo mundo é afetado. De alguma maneira. Sim. Vamos a mais uma perguntinha ou participação, né? Comentário dos telespectadores. Obrigada, viu, que você está abrindo o coração pra gente, falando de um assunto tão necessário, importantíssimo. Boa tarde. Infelizmente, minha família passou por isso. Olha lá. Meu irmão, até hoje, não entendemos o motivo. Ele sempre foi uma pessoa alegre e do nada ele fez isso. Muito difícil. A gente sente, viu, Walter, pelo seu irmão. Às vezes pode estar ali ele escreve, né, que parecia ser uma pessoa tão alegre, mas alguma coisa dentro dele, dentro dessa pessoa existia a ponto de cometer isso. Talvez ele não tenha verbalizado para os familiares, para os amigos. E sabe o que eu lembrei também, que eu acho que a gente pode comentar? Da bipolaridade. Porque a gente sabe que quem é bipolar, não estou falando que é nesse caso, tá, Walter? Só que veio essa luz aqui na minha cabeça. Que tem um momento de euforia, e eu já li artigos também falando da bipolaridade e do suicídio, porque também tem aquele ápice da euforia e tem aquele que às vezes as pessoas se escondem e ninguém vê. É verdade. Porque ela está lá no casulinho dela, né? Sim, o transtorno bipolar é bem importante a gente falar, porque é a segunda maior causa de suicídio, né? Você vê. Que é o transtorno afetivo bipolar. Que a pessoa, ela cicla ali na questão da mania, da hipomania e a questão depressiva, né? Onde a irritabilidade está muito presente e a gente vê o senso comum, né? As pessoas que têm bipolaridade, a pessoa falando, tal pessoa é bipolar. Mas a bipolaridade, ela vai muito além, né? Disso, onde a pessoa, ela cicla ali na mania, na hipomania, na parte depressiva. E isso é um momento muito sofrido para a pessoa que tem o transtorno bipolar. Porque ela varia muito, como o Lucas disse aqui, ela varia muito de humor. Ela tem uma ativação noturna, muitas vezes, que ela está produzindo, e as pessoas ao seu redor, o familiar, não percebe, acha que ela é uma pessoa produtiva. E um ponto muito importante que a gente trabalha também na terapia é entender, né, quais são os sintomas e qual a personalidade da pessoa, porque isso se funde muito com o transtorno mental também, onde as pessoas, né, a família, até a própria pessoa mesmo pensa, eu sempre fui assim. Mas, na verdade, muitas vezes pode ser o sintoma da doença e não a personalidade da pessoa sempre ser daquela forma. Então, isso é um ponto muito importante de atenção mesmo. Débora, a gente está gostando demais, viu, dos seus esclarecimentos, do nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais informação, falando sobre o Setembro Amarelo. Pacientes que precisam de remédios à base de canabidiol enfrentam duas barreiras: o preconceito e também o preço alto. Pois é, gente. E o preço, realmente, sobre essas alternativas, até a luta de pais e mães para cuidarem dos filhos, é o que a gente vai perceber e ver nessa reportagem. Preços altos e preconceito. Essas são as maiores barreiras para a popularização do uso da cannabis. Mas isso está mudando. Você não sabe nem por quê, mas você já tem preconceito. É maconha, maconha do diabo. É assim. Daí você vai conversando para a pessoa tirar o preconceito. Por quê? Porque eu sei que um dia eu tive preconceito. A procura pelo óleo de cannabis só aumenta no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides, as vendas cresceram 201% em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma plantação de cannabis. São 2.000 pés. No meio da cidade, o que pode parecer um crime é, na verdade, um cultivo aprovado pela Justiça e controlado por uma associação. Existem mais de 100 associações canábicas legalizadas no Brasil, como essa, que tem autorização de cultivo, extração de óleo e programas de assistência social, são apenas 10. Mas todas facilitam a vida de quem precisa fazer um tratamento com cannabis. A maioria das associações começou com a luta de mães em busca de tratamento para os filhos. Essa estufa é da Cultive. A fundadora é a Cidinha, mãe da Clara, que nasceu com síndrome de Dravet. A doença causa crises de epilepsia recorrentes e de difícil controle em crianças. A busca de uma mãe sempre é a cura, mas enquanto não tinha cura, eu falei, eu quero o alívio. E o único alívio que eu achei foi realmente na cannabis. E quando você descobriu que a cannabis poderia ser um alívio para a Cacá, você toparia qualquer coisa para ter a planta? Quando você está com um filho que a qualquer momento você pode perder, você não liga para proibição, para lei, nada. Não tem outra coisa de você ter medo. Né? A perda de um filho, eu nunca quero passar por isso. Então, assim, o maior medo era perder ela. Agora, ser presa, eu tinha tudo como provar o porquê que eu estava fazendo isso.
Forte, né? É uma fala forte. Mas é uma verdade, né? Então tá tudo certo. A gente precisa perder esse preconceito, né, amiga? Se emociona porque se identifica como mãe, né, amiga? É difícil. Mas você viu que resposta linda, gente, que ela teve? Ela é uma das pessoas dessa reportagem. A gente teve que diminuir um pouquinho por causa do tempo. Pais que viram que dava certo, né? Que lá fora tava tudo ok. Por algo que lá fora é legalizado, ok? Né, para você ver o amor, né, que a gente tem no filho e nas pessoas que também podem ser beneficiadas. Porque ela acabou beneficiando quantas pessoas por causa da atitude dela, né? Muito bonito. Um exemplo lindo. Vamos respirar agora. A gente vai para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente vai ver as notícias regionais com Douglas Cruz e o movimento das estradas. E a gente continua aqui também conversando sobre o assunto do dia. Não sai daí, já a gente está de volta. Volta com a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga Débora Mariano. A gente está conversando sobre o mês dedicado à prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Aliás, a nossa enquete tem a ver com isso. Você põe lá hashtag sim ou hashtag não para a seguinte perguntinha que a gente vai mostrar para vocês e a parcial também com a participação de vocês. Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Vamos ver então, até então, a nossa participação por aqui. Olha, tá meio a meio, gente. Meio a meio. Metade dizendo hashtag sim, né, que é dizendo sim, eu sei, e metade dizendo que não. A gente espera, durante o programa aqui, ajudar aí o pessoal que tá aí no não, para passar para o sim também, e você pode ir respondendo. É isso. Agora a gente vai com mais perguntas dos telespectadores da nossa região. Estou com mais participações aqui das ruas com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora acha que depressão tem idade? Não tem idade, qualquer idade. Meu menino com 15 anos, para 16, teve depressão. É mesmo. E hoje como é que ele tá? Tá bem, graças a Deus. Trabalhando, tá feliz. Anda para lá e para cá. Antigamente, quando ele estava com depressão, ele nem andava, ficava só deitado, olhando no espelho para ver como é que estava. E a senhora passou por um acompanhamento com ele? Ah, passei. Em qualquer lugar eu corria com ele. E é importante. Primeiro dia que eu levei ele foi no Parque Melua. Daí arrumei um carro, daí foi deitado no meu colo. Daí depois, isso que aconteceu. Mas agora ele está bem, trabalhando. É importante, né, esse acompanhamento, tanto médico quanto o apoio da família, né? Faz diferença. Isso, faz sim. Legal, então é um caso aqui de uma pessoa que está curada da depressão e foi uma participação aqui das ruas de Jacareí, com vocês aí do estúdio. É isso, Débora. Então vamos falar, né? Não existe, acredito, uma idade mínima, uma idade em que é mais comum a depressão? Então, infelizmente não, né? A depressão, ela afeta crianças, é muito triste, inclusive. Interessante. A gente vê crianças com depressão, né? Então, a depressão, ela não tem uma idade para acontecer. E eu vejo muitas pessoas falando, associando a depressão à tristeza, né? Quando a pessoa está triste. Mas a depressão, na verdade, ela vai muito além disso. É uma questão principalmente de energia que a gente tem que observar. A pessoa já não tem mais energia para dar conta do seu dia a dia, né? Das coisas que ela fazia, o que ela gostava de fazer já não é mais interessante para ela. Né? A questão da hipersonia também, a pessoa dorme muito, de 10 a 12 horas, ou pode acontecer muita insônia. Então, a depressão, ela não é só como que as pessoas, né, observam a tristeza. Ela vai muito além da tristeza, é quando a rotina da pessoa mesmo está comprometida. Eu acho que essa imagem que a gente está vendo agora relata bastante, viu, gente? Essa falta de energia, prostrada, a falta de vontade de fazer alguma coisa mesmo, né? E aí fica na frente da TV ou fica no celular também, né? Então fica esse alerta para papais e mamães que estão assistindo a gente. Vamos pensar um pouquinho sobre fatores de proteção, aliás, uma expressão que a gente gostou muito, né, amiga? Isso. Quais são os fatores de proteção que a gente pode levar para o pessoal que está em casa para evitar a depressão? Os fatores de proteção, primeiro que a gente fala, primordial é a rede de apoio, né? Os familiares, os amigos, saber apoiar essa pessoa, né? Reforçando do ouvir sem julgar, né? A espiritualidade, a pessoa está conectada com a sua fé, com o universo, com a natureza, com Deus, né? Isso é um fator de proteção também. Quando a pessoa ela consegue se adaptar melhor às mudanças, ela estar empregada, ter um propósito de vida, tudo isso são fatores de proteção. Eu acho que um dos mais importantes é realmente a ligação com a família, né? Que são os principais, os que vão estar ali com aquela pessoa o mais tempo possível. Né, diferente dos amigos, que muitas vezes, né, encontra um pouquinho ou não, mas a família tem um papel primordial, né? A depressão, por exemplo, a gente está falando bastante da depressão, mas não é a principal causa de suicídio, a Débora já falou aqui, mas existe cura para a depressão?
Ou a pessoa sempre vai ter que ser assistida? Existe a cura, sim. Tenho muitos pacientes que fizeram o tratamento por um tempo e hoje estão estabilizados. Só que o ponto de atenção é essa depressão bipolar. O transtorno bipolar não tem cura, porque é uma questão genética. Então, por isso é tão importante a pessoa ela passar pela terapia para aceitar o seu diagnóstico, né? Porque essa pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai ter que tomar remédio, o estabilizador de humor, no caso, até o último dia de vida. Olha, fica o toque para você então. Tem mais participação chegando de perguntinha pelo nosso WhatsApp, 997167989. Vamos ver a perguntinha então, para a Débora comentar aqui. Boa tarde para você também, viu, Carlos? De Guaratinguetá. Gostaria de saber se a questão do suicídio pode ser genético. Na minha família já teve 2 casos do ato a levar ao óbito. Nossa, lamento muito, viu, Carlos? Sim, o suicídio ele tem um fator genético envolvido. Sim, tem. Pessoa que tem esse histórico na família, ela é mais propensa a cometer esse ato, né? Então tem o fator genético, a gente tem que avaliar os fatores culturais, socioambientais. Então por isso que a gente fala que é um fato complexo, né? Vamos então a mais perguntinhas ou participações? Tem bastante aí chegando, a gente quer colocar todas se possível. José Carlos, é possível uma pessoa sair por si só do desespero, da depressão? Boa pergunta, né? Olha, a questão da depressão, a gente tem que entender que é uma questão médica. Então, eu vejo muitas pessoas também espiritualizando, né, a questão da depressão. Mas a depressão, ela é um transtorno mental que vai ter que ser assistido por um psiquiatra, juntamente por um psicólogo também. Porque o medicamento, ele vai fazer parte do tratamento, não é todo o tratamento, né? Então, a pessoa ela tem que passar também pelo psicólogo para entender a sua história de vida, em que ponto que isso desenvolveu, se foi ambiental ou não, né? E trabalhar as suas questões de história de vida, traumas, enfim. A gente já continua a conversa com a Débora. Pode mandar mais perguntinhas que no próximo bloco a gente vai tentar responder todas que estão chegando aqui, tá bom? Mas o Douglas Cruz está na Band Vale FM trazer pra gente agora um dos destaques do nosso jornalismo. Douglas, uma boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, Lucas Agde, e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre a questão dos seguros aí em geral, seguro de vida, de saúde, residencial ou de carro, que tem crescido aqui no Brasil, né? Segundo dados divulgados aí nesse primeiro semestre do ano, os seguros em geral, essa modalidade tem crescido aí mais de 7% no primeiro semestre desse ano, e as expectativas para esse segundo semestre são de mais crescimento, né? Na casa aí dos 3,3%. E o porquê que está acontecendo isso, segundo as próprias seguradoras? Isso porque, devido à pandemia, a digitalização dos serviços teve que ser acelerada e com isso o ramo dos seguros ficou cada vez mais fácil e prático para quem pretende contratar. Então a gente tem, dentre os ramos aí com melhor aproveitamento, é o seguro residencial e de vida. Ou seja, as pessoas às vezes contratam seguro aí para uma questão de emergência, mas acabam também tendo outros tipos de assistência, como, por exemplo, o seguro residencial estourou um cano no final de semana, muitas vezes os seguros têm tipos de coberturas assistenciais que têm atraído muitas pessoas e esse ramo, devido à pandemia, cresceu bastante. A gente também tem seguros de carros, a gente está vendo nas imagens motos, o seguro de carro também é uma das categorias que mais tem crescido, porque as seguradoras cada vez mais estão apresentando assistências e com essa praticidade que pode ser acionado através de um aplicativo ou através do próprio celular para trocar um pneu, para dar uma carga na bateria. Isso é uma modalidade que tem crescido boa e é uma boa expectativa econômica para esse segundo semestre, não só aqui na região do Vale, mas em todo o país. É um dos destaques aqui no jornalismo da Rádio Band Vale. Também é destaque aqui do jornalismo a situação das estradas que cortam a região metropolitana do Vale. Os motoristas que saíram nesse feriadão aí, domingo à noite, tiveram muitos problemas aqui na região do Vale. No Oswaldo Cruz, pessoas relatando mais de 7 horas para subir aí de Ubatuba para Taubaté. Nesse momento a situação é tranquila em grande parte das rodovias, porém na travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião, o motorista continua enfrentando o trânsito lento. Nesse momento são 2 horas na saída de Ilhabela e 1 hora na entrada para Ilhabela. Então o motorista que está fazendo essa viagem deixou a segunda-feira e para retornar para casa ainda enfrenta um pouco de fila na saída de Ilhabela para São Sebastião. São os destaques de momento, eu volto com vocês aí no estúdio. É realmente muito trânsito, inclusive ontem eu passei na marginal da Dutra ali, sentido São Paulo, Douglas.
tudo parado, mas muito parado. Até acho que Jacareí para lá. Nossa. Era por volta de 7 da noite, muito trânsito mesmo. Obrigada, viu, pelas informações, até amanhã. Daqui a pouco a gente volta então, a gente vai conferir que empresas brasileiras estão testando a semana de 4 dias. Será que vai dar certo essa história aqui no Brasil, hein? Ah, gente, eu quero saber também. Imagina, gente, trabalhar 4 dias por semana. Incrível, né? E tem os ganhadores do Vale Cap também daqui a pouquinho, não sai daí. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais estaremos ao vivo com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem. Então não percam, hein? Já estaremos ao vivo. Já estamos de volta agora com uma participação que a gente gosta e vibra bastante. Alexandra Michele, que vai mostrar pra gente quais foram os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Confesso que eu fico esperando uma ligação no meu celular e o meu amigo aqui também, eu também, filho. Que a gente participa, viu? É, claro. Na hora eu vou ligar pra vocês, a gente vai fazer festa. Boa tarde a todos. Olha, no primeiro prêmio, no segundo e no terceiro, eles não estão presentes, tá? Devido a compromisso, mas o ganhador Antônio Laércio, ele é da cidade de Pindamonhangaba, ganhou R$10 mil. O Haroldo, da cidade de Taubaté, ganhou R$20 mil, tá? E o Elitisley dos Santos, nome difícil, de Caçapava, é diferente. De Caçapava ganhou R$30 mil, tá? Parabéns. E eu estou aqui com a ganhadora, que todo mundo estava esperando por esse prêmio, R$800 mil, mas ela levou sozinha, tá? Olha, é a Lucrécia, daqui de São José dos Campos. Vem pra cá, por favor, Lucrécia. Gente, ela tá tão plena, tão serena, né? Se sou esse eu, prêmio, tá sonho realizado, né? Sim, com certeza. A gente, na verdade, não espera, né? Ganhar, a gente compra, mas acha que nunca pode ser sorteado. Mas Deus é perfeito, Ele age da forma como... Na hora que ele quer. É verdade. Como foi sua reação? Alguém te ligou falando que você ganhou? Foi, na verdade foi meu cunhado, eu e meu esposo, nós estávamos dormindo, todos em casa estávamos dormindo. Ai, que acordar bom. Nossa! E foi meu cunhado, Rafael, a minha cunhada Sheila, que ligaram insistentemente para contar a novidade pra gente, que eles estavam assistindo ao vivo. Nossa, Ale, o nosso sonho é ser acordado no domingo, que nem a Lucrécia. Eu vou te acordar. Imagina, você de casa também, né? Vai ser maravilhoso isso. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, obrigado. Tivemos também 70 giros da sorte no valor de R$2 mil cada. E para a próxima semana, gente, tá aqui, olha, já pode comprar, ajudar a pai e concorrer, tá? Tem R$10 mil no primeiro prêmio, uma moto Honda no segundo prêmio, no terceiro prêmio outra moto Honda e no quarto prêmio tem um Corolla mais R$20 mil e 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Lembrando que com apenas um título você tem dupla chance de ganhar. E ajuda aí 19 a pais da cidade, da região, né, do Vale do Paraíba. É incrível, né, gente? É isso aí, né? Obrigado, viu, Ale? Obrigado mesmo, parabéns, Lucrécia. Semana que vem espero que um dos dois aí tá tá? Uma hora quem vai ganhar primeiro. Nem que seja o giro da sorte, gente. A gente vai ganhar ainda, vocês vão ver, viu? Bacana. A gente vai continuar o programa aqui pensando um pouquinho em trabalhar menos. Como que será? Será que rende mais trabalhar 4 dias por semana? A gente vai ver na reportagem essa tendência de empresas no exterior, trabalhando 4 vezes na semana. Vamos ver se vai dar certo aqui no país? Trabalhar um dia a menos e entregar o mesmo resultado. Nesta empresa agora começam as discussões para fazer essa conta fechar. Nessa pesquisa que iniciou o piloto, diz que a gente tem o foco no trabalho, o foco em geral em qualquer atividade de 3 a 5 horas e que o restante do tempo a gente está nas distrações. O teste vai começar pelo departamento da Andréia, que lida com clientes e fornecedores. Eu acho que as equipes menores talvez sintam um pouco mais, né? Por exemplo, a área de dados, que hoje tem uma pessoa, talvez fique um pouco mais difícil, porque não tem como fazer uma escala, não tem como dividir. Então a gente vê gargalos, mas a gente já tem algumas suposições de como resolver, de como manejar isso. A editora faz parte do grupo de 21 empresas que aderiram aos testes para uma semana de trabalho de 4 dias, sem redução de salário. No Reino Unido, de 61 companhias que participaram dos testes, 92% decidiram continuar com a jornada reduzida. O estudo mostrou que o rendimento não caiu e, em muitos casos, melhorou. O projeto chega ao Brasil depois de ser testado em mais de 500 empresas em diversos países desde 2019. Os resultados foram animadores, embora não tenha funcionado para todos. E o desafio agora é adaptar essa lógica de trabalho para a realidade brasileira.
é mais difícil para funções de atendimento e que se revezam em escalas. Nestes casos, a saída tem sido aumentar a equipe. Se fosse uma troca, né? Eu aumento um pouco a equipe, mas eu tenho a redução de turnover, de rotatividade e até aumento aí de produção das pessoas. Então, no final, isso acaba compensando. Pois é, né, gente? Trabalhar com a cabeça descansada é a melhor coisa. Nossa, é outra Mas a gente história. para pensar, é difícil de entender se vai funcionar por aqui ou não. Vamos voltar para o assunto, Setembro Amarelo? Aliás, a gente tem uma enquete que você pode participar com a gente. Será que mudou a nossa participação? Era hashtag sim ou hashtag não as respostas? Vamos colocar aí. Você sabe identificar quando uma pessoa precisa de ajuda? Aumentou o sim, algo positivo aí, 58% dizendo que sabe. A nossa intenção é que um dia 100% saiba, né, amiga? É isso mesmo. Vamos voltar então para mais participações e comentários das pessoas que estão assistindo o programa? Pode colocar para a gente, por favor? Aí, Marli, boa tarde. Tenho prazer em ficar em casa, sozinha, sem nem atender a porta, mas sempre me sinto bem. Isso é um quadro de depressão? Moro sozinha. Eu acredito que por ela se sentir bem... É verdade. Exatamente. Já está verbalizando que está tudo Isso, certo, tá né, tudo Débora? bem. O que você acha? Exatamente, porque a depressão, né, a pessoa, cada um sente de uma forma a depressão. Tem os sintomas que a gente avalia, mas cada um sente a depressão de uma forma. Se ela está se sentindo bem, né, na solitude, não vamos dizer nem que é solidão, porque ela se está se sentindo bem, é a solitude, a solidão que ela transformou em solitude, não é? Então, está tudo certo, está tudo bem também, né? A gente não tem uma regra para seguir. Se ela mora sozinha e está se sentindo bem nessa solitude, tá a melhor certo, companhia, amiga, né? é a da gente mesmo. Então você já chegou nesse nível de maturidade. Parabéns para você. Antes só do que mal acompanhado, não é verdade? Do que com dor de cabeça ou insônia, né? Nossa, ou pessoa enchendo aqui também, É verdade. né? Por favor, aproveite sua companhia. Tem mais perguntinha, Fê, pra gente colocar? Ah, esse aqui não quis colocar o nome, tudo bem, não tem problema, viu? Boa tarde, meus queridos. Meu filho adulto faz tratamento com remédios, psicólogo, CAPS, saúde pública, mas todo dia fala em suicídio. Eu lamento muito. A medicação não ajuda nesses pensamentos. A terapia ajudaria? Um beijo para você, meu querido. Olha, a questão do medicamento, ele tem que ajudar sim. Se o medicamento não está ajudando, é bom voltar ao psiquiatra e reavaliar esse quadro, porque o medicamento ele tem que trabalhar nessa questão da ideação suicida, é muito importante, né? Mas a terapia, sem dúvida, é parte desse tratamento, para que a pessoa mesma ela compreenda do que ela tenha e busque, né, esse tratamento adequado e busque entender qual é o ponto que está fazendo essa pessoa paralisar, não é? Então a terapia é uma questão muito importante. Sem dúvida, a terapia é 50% do tratamento e a medicação outros 50%. Olha só que interessante, essa pessoa que mandou o depoimento fala sobre o filho que já está sendo bem assistido, que bom, né, que está tomando medicação, frequenta o CAPS e tudo. Talvez a terapia possa ser o caminho e o ajuste do remédio, né, para ajudá-lo ainda mais, viu? Boa sorte para você, um beijo no seu coração. Vamos dar uma olhadinha agora nas próximas perguntas? Da Sandra. Vamos lá. Perdi 2 sobrinhos, irmãos, um de 18 anos na época e o outro de 14 anos no dia de Natal. Fiquei sem me alimentar, entrei numa depressão e só queria dormir. Era como se o sono fosse uma fuga. Tive síndrome do pânico também. Comecei a ir no grupo de oração e melhorei, graças a Deus. Que situação, porque realmente é algo que impacta toda a família, né, Débora? Sim, a gente tem dados, né, que a cada suicídio, outras 6 pessoas são impactadas diretamente. Então, essas outras 6 pessoas provavelmente vai ter uma crise de ansiedade, de pânico, né? Vai passar por esse momento mais depressivo mesmo. A importância da pessoa, ela buscar, né, um grupo de apoio também, essa buscou na espiritualidade, na fé. Legal a gente falar, né, como tratar a família com um diagnóstico desse. Então, a família, a família também tem uma resistência e a família fica muito perdida nesse momento. Eu vejo assim que as famílias, em primeiro lugar, quando isso acontece, ela quer proteger o familiar, né? Nessa proteção que é dentro de casa, a pessoa tem que entender que essa proteção
é o tratamento medicamentoso, é o psiquiatra, é o psicólogo. Essa proteção não deve ser somente dentro de casa, porque isso é uma emergência médica, né? Então, muitas famílias querem proteger, deixar dentro de casa. Aí entra os mitos também, né? Porque assim, se as pessoas souberem, vão olhar de outra forma, né? A pessoa vai, de vez de melhorar, ela vai piorar. Então, assim, a gente tem que buscar ajuda. E sempre bom frisar, o suicídio, ele é uma questão médica, que tem uma base patológica. Então, não adianta querer tratar essa pessoa dentro de casa, somente dentro de casa, né? Precisa buscar ajuda de um profissional. Por isso que a gente trouxe a Débora aqui hoje. Débora, muito obrigado pelas instruções, por compartilhar seu conhecimento. A gente gostou muito mesmo. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Sou eu quem agradece. E o assunto é sério mesmo. Obrigado a você em casa que participou com a gente, abriu o coração, com muito respeito e carinho. A gente agradece, viu? Amanhã a gente está de volta, um assunto diferente, cranioestenose. É algo que a gente vai conversar para você que tem um filhinho, percebeu que a cabecinha dele está com um formato diferente, precisa fazer cirurgia ou não? A gente responde isso para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Uma excelente semana para você. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação de sempre. Tchau, a gente se vê.